O ar úmido da manhã em Lisboa carregava o cheiro salgado do Tejo, misturado ao aroma de pastéis de nata frescos saindo das padarias antigas do Chiado. Maria tropeçou na soleira da porta da casa de sua avó, o coração disparado como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Em suas mãos trêmulas, uma carta amarelada, selada com cera vermelha rachada pelo tempo, escapou de seus dedos e caiu no chão de azulejos frios, decorados com cenas de marinheiros e sereias que pareciam sussurrar segredos do Atlântico. Não pode ser verdade, murmurou ela para si mesma, a voz ecoando no silêncio da casa vazia, enquanto lágrimas quentes corriam por suas bochechas pálidas. Aquela carta, encontrada no fundo de um baú de madeira de sobreiro, não era apenas papel, era uma ferida aberta, um passado que sua mãe havia enterrado como um vinho envelhecido no Douro, esperando o momento errado para ser desenterrado. E agora, Maria, a estudante tímida de literatura na Universidade de Lisboa, de 22 anos, com olhos castanhos que sempre desviavam do olhar alheio, via seu mundo desabar como as muralhas de um castelo mourisco sob cerco. Maria cresceu nas sombras das ruas empedradas de Alfama, onde o fado nascia nos becos estreitos como lamentos de amantes parados pelo mar. Sua avó, Dona Rosa, uma viúva de mãos calejadas pelo tiar de rendas de bilros, contava histórias de Portugal eterno, das caravelas de Vasco da Gama cortando ondas furiosas, das romarias em Fátima onde milagres brotavam como flores de laranjeira em Évora. Mas nunca falara de amor de verdade, daquele que queima como o sol de agosto no Algarve. Maria, com sua timidez que a fazia encolher-se nas aulas de poesia de Camões, sonhava com palavras que pudessem libertá-la. Seus cabelos escuros, sempre presos em um coque desleixado, escondiam um rosto delicado marcado por sardas leves, herança de ancestrais minhoto. Ela lia à noite, à luz de uma lâmpada fraca, romances de amor proibido, imaginando-se como a heroína que finalmente ergue a voz contra o silêncio opressivo da sociedade lisboeta conservadora. Naquela manhã de outono, com folhas de plátano caindo como confetes melancólicos nas calçadas, Maria havia ido à casa da avó para organizar pertences após a morte recente dela. Dona Rosa partira em paz, aos 78 anos, deixando para trás um legado de panelas de barro cheias de ensopada de grão e segredos trancados em baús. Foi ao vasculhar o sótão, onde o pó dançava como fantasmas nas vigas de madeira, que Maria encontrou o baú. Gravado nele, em letras floreadas, estava o nome Isabel. Seu coração acelerou. Isabel? Aquele nome ecoava em sua memória como uma melodia de fado esquecida. Ela quebrou o trinco enferrujado com um cinzel improvisado e ali estava, pilhas de cartas, fotografias desbotadas em sépia, um colar de conchas do litoral da Nazaré. A primeira carta, datada de 1965, era de sua mãe, jovem e apaixonada, endereçada a uma querida Isabel, luz dos meus dias em meio à ditadura sombria. Maria sentou-se no chão, o corpo tremendo. Sua mãe, a austera professora Ana, que a criara com regras rígidas como as muralhas de Óbidos, tivera um amor secreto? Uma mulher? O choque invadiu como uma onda gelada do Oceano Atlântico batendo nas falésias da costa vicentina. Ana, com seus cabelos grisalhos agora e óculos de armação fina, sempre fora o pilar da família, ensinando Maria a valorizar a tradição portuguesa, as festas de São João em Porto, com martelos de plástico e sardinha assada, as procissões de Nossa Senhora da Aparecida em Fátima, onde o incenso misturava-se ao cheiro de castanhas assadas. Mas ali, nas linhas tremulas da carta, Ana confessava: meu amor, cada noite sem você é como o fado de Amália sem guitarra, vazio e cortante. O regime nos vigia, mas meu coração é seu, para sempre nas ruas de Alfama onde nos beijamos pela primeira vez sob as luzes dos lampiões. As palavras dançavam diante dos olhos de Maria, borradas pelas lágrimas. Ela, que nunca ousara confessar sua própria atração por mulheres, aqueles olhares furtivos para colegas na universidade, o rubor ao ver casais de mãos dadas no rocio, agora via o espelho de sua alma na história de sua mãe. Mas por que esconder? Por que o silêncio? Maria dobrou a carta com cuidado, como se pudesse quebrá-la, e desceu as escadas rangentes, o peso do segredo pressionando seu peito como as neblinas matinais do Douro. Dias passaram em um torpor de aulas e leituras forçadas. Maria evitava o olhar da mãe durante o jantar, onde pratos de bacalhau à brás fumegavam na mesa de carvalho. Ana, alheia, falava de reformas na escola onde lecionava história, suas mãos gesticulando com a paixão de quem reconta as glórias do Império Português.
Maria, filha, você está pálida. É o outono que te consome como a saudade? Maria forçava um sorriso, mastigando devagar o gosto salgado do bacalhau misturando-se ao sal de suas dúvidas não ditas. À noite, sozinha em seu quarto apertado no bairro alto, ela relia as cartas à luz da lua que se infiltrava pela janela de guilhotina. Eram dezenas, promessas de fuga para as ilhas dos Açores, onde o amor poderia florescer sem os olhos da PIDE, a polícia secreta do Salazar, desenhos a lápis de mãos entrelaçadas contra o fundo de azulejos de uma igreja em Belém. Uma carta, em particular, partiu seu coração. Isabel, minha alma, a família descobriu. Meu pai, com sua fúria de toureiro em Évora, me trancou no quarto. Eles dizem que é pecado, que Portugal não tolera desvios do caminho reto da tradição. Mas eu te amo, como o Tejo ama o mar, inevitável, eterno. Espere por mim. A resposta de Isabel nunca chegara, ou fora perdida no correio censurado. Maria imaginava Isabel, uma jovem artista talvez, pintando painéis de azulejos em fábricas de Coimbra, seus pincéis traçando curvas suaves como os beijos que nunca mais viriam. O que da descoberta a impulsionou a agir. Num impulso, Maria pegou o bonde 28, que serpenteava pelas colinas de Lisboa como uma serpente preguiçosa, e desceu em Alfama. O bairro, com suas casas de cores vivas coladas umas às outras, exalava o perfume de jasmim e o som distante de uma guitarra portuguesa. Ela caminhou pelas ruas labirínticas, guiada por uma fotografia, duas mulheres jovens, uma de cabelos longos como os de Ana, a outra de perfil altivo, posando perto da sede de Lisboa. Onde você está agora, Isabel? Murmurou Maria, tocando a parede de um mirador onde o Tejo se estendia como uma fita de safira. Foi ali, no mirador da Senhora do Monte, que o destino teceu sua teia. O sol poente tingia o céu de laranja e púrpura, como os vinhos do Alentejo. Maria sentou-se num banco de pedra, a fotografia na mão, quando uma voz suave, com sotaque do norte, quebrou o silêncio. Essa foto é da minha mãe. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Sofia, uma mulher de 25 anos, com cabelos castanhos curtos e olhos verdes como as vinhas do Douro. Sofia, alta e esguia, vestia um vestido florido de algodão, herança das rendas de Viana do Castelo, e carregava um caderno de esboços sob o braço. Seu sorriso era tímido, mas os olhos brilhavam com a curiosidade de quem decifra enigmas antigos. Maria congelou, o coração batendo como o repique dos sinos da Basílica da Estrela. Ua! Mãe? Isabel? Sofia assentiu, sentando-se ao lado dela, o cheiro de lavanda de seu perfume misturando-se ao ar salino. Ela me falava pouco dela, mas guardava tudo. Meu nome é Sofia, neta de Isabel. E você? Maria. Filha de Ana. O nome pairou entre elas como uma nota de fado e, de repente, o passado colidiu com o presente. Sofia, estudante de artes na mesma universidade, contava como sua avó, viúva de um pescador da Nazaré, sussurrava histórias de um amor perdido nas noites de tempestade. Ela dizia que o coração dela ficou em Lisboa, com uma mulher de olhos como o mar de inverno. As palavras fluíram como o vinho tinto de uma garrafa aberta. Maria, pela primeira vez, sentiu sua timidez recuar como a maré em baixa na praia de Comporta. Elas falaram horas, o sol mergulhando no horizonte, enquanto gaivotas gritavam acima. Sofia desenhava no caderno o perfil de Maria contra o céu crepuscular, com traços delicados que capturavam sua vulnerabilidade. Você tem o mesmo olhar da foto, disse Sofia, tocando levemente o braço de Maria. Um arrepio subiu pela espinha dela, não de medo, mas de algo novo, como o primeiro gol de Maduro em uma adega do Porto. Naquele encontro, o romance brotou sutil, como as flores de esteva nas serras da Arrábida. Elas trocaram números rabiscados em guardanapos de um café próximo, onde pediram bifanas quentes e café forte. Maria voltou para casa flutuando, o peso das cartas aliviado pela companhia de Sofia. Mas o conflito espreitava nas sombras, como os fantasmas da Inquisição nos arquivos de Tomar. Ana, ao saber da amizade, pois Maria, eufórica, mencionou casualmente no jantar, franziu a testa. Sofia? Aquela família do norte? Cuidado, filha. O passado tem espinhos.
As semanas seguintes foram um vórtice de emoções. Maria e Sofia se encontravam no Jardim Botânico de Lisboa, onde caminhos de cascalho ladeados por palmeiras altas sussurravam confidências. Sofia, mais extrovertida, puxava Maria para danças improvisadas ao som de um acordeão de rua, ensinando-lhe passos de folclore minhoto. Sinta o ritmo, Maria. Como o coração de Portugal, irregular, mas vivo. Maria ria, sua timidez derretendo como gelo sob o sol de primavera antecipada. Elas compartilhavam segredos. Maria confessou sua atração por mulheres, as noites insones imaginando toques suaves. Sofia revelou como crescera ouvindo as lendas de sua avó, sonhando em reconectar os fios rompidos do amor. O romance se aprofundou em uma viagem a Sintra, terra de palácios encantados e neblinas românticas. Alugaram bicicletas e pedalaram até o Palácio da Pena, suas torres coloridas erguendo-se como um sonho de contos de fadas. No terraço, com vista para o Atlântico enevoado, Sofia pegou a mão de Maria. Eu sinto algo por você, como se o destino nos tivesse guiado aqui, como as caravelas guiadas pelas estrelas. Maria, o coração acelerado, inclinou-se e seus lábios se tocaram pela primeira vez, um beijo leve como pluma de pavão, doce como mel de rosmaninho da serra. Não havia pressa, apenas a ternura de almas reconhecendo-se. Mas o passado não se esquece facilmente em Portugal, onde a memória é tecida nas tapeçarias de arraiolos. De volta a Lisboa, Maria confrontou a mãe com as cartas. A cena explodiu na cozinha, ao som de uma panela de feijoada fervendo no fogão. Mãe, porquê? Por que esconder isso de mim? Ana empalideceu, as mãos tremendo ao segurar a colher de pau. Era outro tempo, Maria. O Salazar, a igreja. Eles nos caçavam como hereges. Eu amei Isabel, sim, com toda a paixão de uma juventude sufocada. Mas o dever chamou, casamento, você, a família. O amor dela era um luxo que Portugal não permitia às mulheres como nós. As lágrimas de Ana eram rios, e quando o choro de Amália Rodrigues em suas canções. Maria, dividida entre compaixão e raiva, abraçou a mãe pela primeira vez em anos. Eu também amo uma mulher, mãe. Sofia. E não vou enterrar isso como você enterrou. Ana recuou, o rosto uma máscara de dor antiga. Então você entende a dor da separação. Isabel e eu nos separamos porque o mundo nos forçou. Não cometa o mesmo erro, filha. Fuja enquanto pode. O conflito escalou quando Sofia revelou sua própria ferida. Em uma noite chuvosa no bairro Alto, sob as luzes néon dos bares de fado, ela confessou: minha avó Isabel nunca superou sua Ana. Ela se casou por obrigação, teve meu pai, mas guardava uma carta não enviada, prometendo reencontro. Eu vim a Lisboa para encontrá-la, mas agora temo que nosso amor desperte fantasmas. Maria, abraçando-a enquanto a chuva batia nas janelas de vitral, jurou: vamos enfrentá-lo juntos. Como as heroínas de Essa de Queiroz, que desafiam o destino. Porém, a traição veio sutil, como o veneno em uma taça de vinho do Porto. Sofia, impulsionada pela saudade de sua avó, começou a pesquisar arquivos em Coimbra, viajando sozinha para as bibliotecas empoeiradas da universidade. Maria, deixada para trás, sentia o ciúme corroer como ferrugem em ferro forjado. Por que você vai sem mim? Perguntou em uma ligação, a voz embargada. Sofia hesitou. É para nós, Maria. Para fechar o ciclo. Mas nas entrelinhas, Maria descobriu, através de uma mensagem acidental, que Sofia encontrara descendentes de Isabel que questionavam o pecado do passado, pressionando-a a honrar a família renunciando a amores modernos. O alto trau irrompeu em uma romaria em Fátima, onde Maria e Sofia se reuniram para uma peregrinação simbólica. Milhares de fiéis caminhavam de joelhos pela esplanada, o ar pesado de cânticos e incenso. No santuário, sob a estátua da Virgem, Sofia desabafou: eu amo você, Maria, mas o peso do passado. Minha família no norte diz que isso é maldição, como as pragas que assolaram o Minho. Maria, de joelhos ao lado dela, sentiu a traição florescer. Sofia havia prometido às tias uma pausa no relacionamento para purificar a linhagem manchada pelo amor de Isabel.
Você me usou para reviver o fantasma dela? Gritou Maria, a voz perdida no coro de orações. Sofia chorou, as mãos estendidas. Não. É o medo, Maria. O mesmo medo que separou nossas avós. A separação veio como um trovão. Sofia partiu para o norte naquela noite, deixando Maria sozinha no hotel de paredes caiadas, o som de fado ecoando de um rádio distante, estranha forma de vida, a canção de Amália sobre amores impossíveis. Os meses seguintes foram um purgatório de saudade. Maria voltou às aulas, mas as palavras de Camões agora cortavam como lâminas. Amor é fogo que arde sem se ver. Ela caminhava pelo Tejo ao amanhecer, jogando pedras na água como ofrendas aos deuses pagãos da Lusitânia antiga. Ana, redimida pelo sofrimento da filha, abriu-se mais. Eu traí Isabel ao casar, mas ganhei você. O amor não é posse, Maria. É soltar, como uma pomba na sé de Braga. Juntas, mãe e filha viajaram a Nazaré, onde o mar rugia como leões. Ali, em uma praia de areias douradas, Ana enterrou uma das cartas de Isabel, um ritual de despedida. Deixe ir, filha. O passado é ponte, não prisão. Maria, fortalecida pela humanidade de sua mãe, escreveu cartas para Sofia, não de acusação, mas de perdão e crescimento. Eu descobri meu passado através do seu, e nele encontrei força para enfrentar a dor. Sofia respondeu, meses depois, de uma galeria em Porto onde expunha pinturas inspiradas em azulejos: eu traí nosso amor por medo, mas aprendi que a verdadeira separação é negar o coração. Volto a Lisboa, se você me aceitar. O reencontro foi em Alfama, no mesmo miradouro onde tudo começou. O sol de verão banhava as ruas de ouro líquido e o fado de uma casa próxima cantava de redenção. Maria, não mais tímida, mas com a coragem de uma exploradora das descobertas, estendeu a mão. Não mais fantasmas, Sofia. Apenas nós, tecendo o nosso próprio fado. Elas se abraçaram, o beijo agora profundo como as raízes de uma oliveira milenar, sob o olhar benevolente do Tejo. A separação as moldara, como o vento esculpa as falésias da costa da Caparica. Portugal, com sua alma de saudade e resiliência, testemunhava mais uma história de amor que desafiava o tempo. Maria e Sofia, unidas, visitavam as avós em espírito, depósitos de flores em túmulos em Évora e Viana, promessas sussurradas ao vento. O final não era de conto de fadas perfeito, mas humano, marcado por cicatrizes que enriquecem, como o vinho que melhora com os anos. E em Lisboa eterna, o amor delas florescia, um hino silencioso à coragem de amar sem medo. A chuva de novembro caía em lençóis prateados sobre as ruas de Lisboa, transformando o pavimento de calcário em um espelho quebrado de luzes de néon e lampiões antigos. Maria, encolhida sob um guarda-chuva negro que cheirava a mofo, caminhava apressada pelo chiado, o colarinho da blusa de linho colando-se à pele úmida. Em sua bolsa de couro envelhecido, herança da avó, as cartas de Ana e Isabel pesavam como âncoras de galeão espanhol abatido na Batalha do Cabo de São Vicente. O reencontro com Sofia pairava em sua mente como uma névoa do Douro, doce mas incerta. Será que o tempo curou as feridas, ou apenas as cobriu com sal? Pensou ela, o coração ainda marcado pela traição que as separara em Fátima. Desde o adeus no santuário, Maria mergulhara em um ritual de autodescoberta, guiada pelas tradições portuguesas que Dona Rosa lhe ensinara. Todas as sextas-feiras, ela ia à Feira da Ladra em Alfama, vasculhando pilhas de livros velhos e joias de latão, procurando fragmentos do passado que pudessem preencher o vazio. Ali, entre o burburinho de vendedores gritando ao marujo, leva esta toalha de renda, encontrou um diário de cor rachado, intitulado Saudades de uma alma errante. As páginas, amareladas como folhas de videira outonal, narravam a vida de uma mulher do século XIX em Coimbra, uma poetisa que amava em segredo outra mulher, desafiando as normas da nobreza ribatejana. Lendo à noite, à luz de velas de cera de abelha que cheiravam a mel de trás os montes, Maria via paralelos com sua própria jornada, a timidez como prisão de ouro, o amor como chave forjada no fogo da paixão. Sofia, enquanto isso, retornara ao norte, para as terras verdejantes do Minho, onde as vinhas se entrelaçavam como amantes em um baile de São João. Em Viana do Castelo, cidade de varandas floridas e procissões de barcos em honra de São Pedro, ela se trancara no ateliê da família, um galpão de pedra com paredes cobertas de esboços inacabados.
Sua avó Isabel, em espírito, parecia observá-la das telas, uma mulher de olhos penetrantes, com um lenço de filigrana ao pescoço, pintada em tons de azul como os azulejos de uma capela em Guimarães. Por que traí, avó? Porque o medo venceu o amor, murmurava Sofia, o pincel tremendo em sua mão. Ela pintava furiosamente, cenas de Lisboa sob chuva, duas silhuetas abraçadas contra o Tejo, mas sempre com uma sombra alongada, simbolizando a separação. A traição não fora intencional, mas nascida do peso cultural que Portugal impunha às suas filhas. As tias de Sofia, guardiãs ferozes das tradições minhota, enchiam a casa de Aveiro com histórias de mulheres virtuosas que se sacrificavam pelo clã, como as santas de Fátima que visionavam milagres em meio à pobreza. O amor de Isabel trouxe só dor, diziam elas, servindo conchas a abelhão-pato em pratos de cerâmica pintada à mão. Case com o filho do ferreiro, Sofia. Honra o sangue. Pressionada, Sofia cedera, prometendo uma pausa para refletir, mas cada noite, em sonhos, via Maria, seus olhos castanhos suplicantes, o toque leve de seus dedos como folhas de loureiro em uma coroa de louros. O conflito interno de Sofia culminou em uma viagem solitária a Coimbra, berço da nação portuguesa, onde a universidade, com suas torres góticas e bibliotecas labirínticas, guardava ecos de Egas Muniz e suas promessas de lealdade. Nos arquivos da Torre dos Livros, ela desenterrou documentos censurados da era salazarista, relatos de prisões de casais homossexuais em celas úmidas de Lisboa, cartas interceptadas que falavam de amores contra a ordem natural. Entre papéis mofados, encontrou uma nota de Isabel. Ana, se o destino nos separar, saiba que meu coração navegará para ti, como Colombo para as Índias. Lágrimas caíram sobre o pergaminho, borrando a tinta. Sofia percebeu a profundidade de sua traição, não só a Maria, mas ao legado de sua avó. Eu me tornei o carrasco que elas temiam, sussurrou, o eco reverberando nas estantes de carvalho. De volta a Viana, Sofia confrontou as tias em uma ceia familiar à mesa longa de madeira de castanheiro, iluminada por velas tremulantes. O ar cheirava a cabrito assado no forno de lenha e a vinho verde espumante. Eu amo uma mulher como a avó amou. E não renunciarei por medos velhos como as muralhas de Guimarães. As tias, com rostos enrugados como cascas de sobreiro, reagiram com silêncio primeiro, depois com um dilúvio de palavras, acusações de desonra, lágrimas de saudade por uma família quebrada. Mas uma tia mais velha, tia Luísa, com mãos marcadas por décadas de tecelagem, pegou sua mão. Nós silenciarmos Isabel por amor a ela, não por ódio. O Minho é terra de guerreiros e poetas, lute pelo seu amor, como Inês de Castro lutou pelo dela. Essa benção frágil impulsionou Sofia de volta a Lisboa. Ela pegou o comboio alfa pendular, o trem veloz cortando paisagens de eucaliptos e rios prateados, o coração batendo em ritmo com as rodas sobre os trilhos. Chegando à estação Santa Polónia, sob o céu nublado que prometia mais chuva, ela enviou uma mensagem a Maria: estou aqui. No Miradouro. Por favor, venha. Sem fantasmas, só nós. Maria, que passara os meses cultivando uma independência feroz, hesitava. Ela se matriculara em um curso de fado na Casa da Música de Lisboa, não para cantar, mas para ouvir as vozes roucas que contavam de separações e reencontros. Nessas noites, sentada em cadeiras de vinho no salão enfumaçado, ouvia fadistas como Marisa evocarem a estrangeirice do amor perdido. A dor nos torna inteiras, dissera uma delas após a performance, e Maria, com um copo de ginginha nas mãos, sentira a verdade disso. Sua timidez evoluíra para uma quietude confiante, como a de uma freira em um convento de Tomar, serena mas inabalável. Ela chegou ao mirador ao entardecer, o guarda-chuva esquecido em casa, deixando a chuva molhar seus cabelos como um batismo. Sofia estava lá, encostada à balaustrada, o vento do Tejo agitando seu cachecol de lã vermelha. Maria. A voz dela quebrou e ela estendeu uma tela enrolada, um quadro de azulejos pintados à mão, retratando duas mulheres dançando em Alfama, com o Tejo ao fundo e estrelas como testemunhas. Eu pintei isso para nós. Para dizer que a traição foi meu erro, mas o amor é nossa redenção. Maria tocou a tela, os dedos traçando as curvas azuis. Lágrimas misturaram-se à chuva. Você me machucou, Sofia.
como o sal nas feridas de um pescador da Nazaré. Mas eu também me escondi na timidez que herdei de mãe. Elas se abraçaram sob a garoa, os corpos colando-se em um abraço que cheirava a terra molhada e esperança renovada. Não houve promessas grandiosas, apenas um beijo lento, saborizado pela maresia, que selava um pacto silencioso. Os dias seguintes teciam uma tapeçaria de cura. Maria apresentou Sofia à mãe em uma refeição simples na casa de Alfama, ensopado de peixe com batatas, servido em pratos de faiança de vista alegre. Ana, com olhos úmidos, segurou a mão de Sofia. Você tem os olhos de Isabel. Bem-vinda à família, filha do Norte. A conversa fluiu como o vinho do Dão, de histórias de separações passadas a sonhos de futuro. Ana revelou mais cartas, escondidas em um cofre de banco em Belém e juntas, as três queimaram as mais dolorosas em uma fogueira na praia de Carcavelos, as chamas dançando como espíritos libertos. Mas o drama não acabava ali. Um conflito novo surgiu quando a universidade anunciou uma exposição de artes e Sofia foi convidada a apresentar sua série Saudades Esquecidas. As pinturas, inspiradas no amor de Isabel e Ana, atraíram olhares curiosos e críticas. Um professor conservador e quando vozes da velha guarda portuguesa acusou-a de distorcer a história nacional com fantasias modernas. Jornais locais em Porto publicaram artigos velados, comparando o trabalho a desvios da tradição católica. Sofia, ferida, considerou recuar, mas Maria, agora sua âncora, insistiu. Mostra o mundo como ele é, Sofia, bela em sua diversidade, como as paisagens de Portugal, do Algarve ao Gerês. A exposição, no Museu do Fado em Alfama, foi um triunfo humano. Sob luzes quentes que destacavam os azulejos nas paredes, Sofia discursou com voz firme. Meu trabalho honra o passado silenciado, as mulheres que amaram contra o vento da repressão, como as ondas que esculpem as grutas de Benagil. Maria, ao lado dela, leu um poema que compusera, inspirado em Camões mas com toques pessoais. No mar da saudade, duas almas navegam, não mais separadas pelo medo do abismo, mas unidas no horizonte eterno. O público, estudantes, artistas, avós com lenços de renda, aplaudiu, lágrimas nos olhos, e um fadista anónimo entoou a imoraria, celebrando amores de bairro. Naquela noite, caminhando de braços dados pelo Tejo iluminado por fogos de artifício de uma festa de São Martinho, Maria e Sofia sentiram a profundidade de seu laço. A separação nos ensinou a valorizar o agora, disse Maria, parando para colher uma castanha assada de um vendedor ambulante. Sofia sorriu, beijando sua testa. E o passado, agora, é ponto para nosso futuro, talvez uma casa em Sintra, com jardim de laranjeiras e paredes de azulejos contando nossa história. O inverno de 2025 desabou sobre Portugal com uma fúria nórdica, neve rara cobrindo as serras da Estrela como um manto de noiva esquecido. Em Lisboa, porém, o frio era mais insidioso, um vento cortante do Atlântico que se infiltrava pelas frestas das janelas de sacada no bairro Alto, onde Maria e Sofia agora dividiam um apartamento modesto, mobiliado com peças de segunda mão da feira de relógios. As paredes, pintadas de azul claro como o céu de Évora em verão, exibiam os azulejos pintados por Sofia, guardiãs silenciosas de seu amor reconquistado. Mas sob a superfície de rotinas aconchegantes, cafés da manhã com pão de milho e queijo de serpa, noites de xadrez à luz de uma lareira elétrica, um novo conflito borbulhava, lento como o cozimento de um caldo de galinha no fogão de Dona Rosa. Maria, imersa em sua tese de mestrado sobre amores proibidos na literatura portuguesa, de Camões a Sofia de Mel Brainer, começava a questionar se o passado de suas avós era apenas um eco ou uma profecia. As cartas, agora guardadas em uma caixa de madeira laqueada de Macau, sussurravam dúvidas. E se o amor delas, como o de Ana e Isabel, fosse destinado à separação? Sofia, ocupada com encomendas de painéis de azulejos para uma igreja em Leiria, notava a distância crescente. Você está longe, Maria. Como se o Tejo nos separasse de novo. Maria, curvada sobre livros na mesa da Biblioteca João de Deus, respondia com um sorriso forçado. É só tese, amor. Palavras pesam mais que âncoras. A verdade era mais profunda. Em pesquisas nos arquivos nacionais, em São Bento, Maria descobrira uma camada oculta. Isabel não fora apenas amante de Ana, ela tivera uma filha legítima com um pescador da Ericeira para encobrir o escândalo.
A criança, batizada como Luzia, fora criada em segredo em uma aldeia do Ribatejo e sua existência explicava o silêncio forçado de Isabel. Então, nossa conexão é sangue, não só destino, pensou Maria, o choque a deixando tonta como após um gole excessivo de aguardente de medronho. Ela não contou a Sofia imediatamente, temendo reacender a traição, afinal, Sofia era neta direta de Isabel e Luzia, sua tia-avó desconhecida, poderia abalar as fundações de sua família minhota. O segredo corroía Maria por dentro, transformando sua timidez residual em uma muralha de silêncio. Elas discutiam por coisas pequenas, Sofia esquecendo de comprar azeitonas pretas para a salada de bacalhau, Maria chegando tarde de seminários na Faculdade de Letras. Você me esconde algo, como mãe escondeu de você, explodiu Sofia uma noite, após um jantar interrompido por uma briga. O ar da cozinha, cheirando a alho e louro, ficou pesado. Maria, com olhos marejados, finalmente cedeu. Luzia. Sua avó teve uma filha. Eu encontrei os registros. Ela viveu em Corus, criando cavalos joalheiros, e morreu sem saber da mãe verdadeira. Sofia empalideceu, o garfo caindo no prato de cerâmica com um estalo. Uma meia-irmã de meu pai? Por que agora, Maria? Isso destrói tudo. A traição invertida, Maria ocultando fatos por protegê-la, explodiu em acusações mútuas. Sofia fugiu para o terraço, o vento invernal chicoteando seu rosto como lágrimas congeladas, enquanto Maria se encolhia no sofá, abraçando um travesseiro bordado com motivos de galos de Barcelos. Eu queria poupá-la da dor, como todos pouparam uns aos outros, soluçou ela para vazio. Dias de gelo se seguiram. Sofia pegou um ônibus para o Ribatejo, sozinha, determinada a confrontar o fantasma de Luzia através de visitas a Corus, terra de lesírias e touradas. As planícies aluviais do Tejo, com touros bravos pastando sob céus vastos, espelhavam sua raiva interna. Em uma quinta abandonada, onde Luzia vivera, ela encontrou uma velha caseira que contara histórias. Luzia era forte como um varão, montava cavalos como se fossem extensões de sua alma. Falava pouco da mãe, só que o amor veio do mar e partiu com ele. Sofia, tocando uma cela gasta de couro, sentiu compaixão florescer. Luzia fora vítima, não vilã, um elo perdido na cadeia de silêncios femininos portugueses. Enquanto isso, Maria buscava refúgio na mãe. Ana, agora aposentada, morava em um chalé em Cascais, perto do mar que rugia como um fado eterno. Juntas, caminhavam pela praia da Conceição, pés afundando na areia fria, colhendo conchas como ofrendas. O passado é como o oceano, filha, vasto, imprevisível. Eu escondi Isabel para te proteger, mas aprendi que a verdade liberta, como a Revolução dos Cravos libertou Portugal. Ana revelou mais. Ela visitara Luzia uma vez, em segredo, nos anos 80, trazendo um colar de conchas da Nazaré como penitência. Diga a Sofia que o sangue não separa, une. E o amor, se verdadeiro, sobrevive a segredos. Inspirada, Maria escreveu uma carta longa, em papel de arroz de Macau, selada com cera vermelha como as de outrora. Sofia, minha luz do norte, o passado de Luzia não é traição, é a tapeçaria incompleta que tecemos juntas. Volte e completemos-a. Ela enviou por correio registado, com uma flor de jasmim seca dentro, símbolo de alfama. Sofia recebeu a carta em uma pensão de Corus, o quarto cheirando a palha e vinho de reguengos. Lágrimas caíram sobre as palavras, borrando a tinta. Ela telefonou naquela noite, a voz rouca como uma fadista após show. Eu sinto sua falta, Maria. O Ribatejo é plano demais sem suas colinas. Elas combinaram um reencontro em Évora, coração do Alentejo, terra de templos romanos e cortijais brancos. A viagem de trem foi uma jornada de reconciliação. Sofia embarcou em Corus, Maria em Lisboa, e se encontraram na estação de Évora, sob um arco de pedra medieval. O abraço foi demorado, corpos moldando como argila no torno de um oleiro de Estremoz. Perdoe-me por esconder, murmurou Maria. E eu por fugir, respondeu Sofia. Elas alugaram um carro e dirigiram pelas planícies alentejanas, parando em vinhedos para provar tintos robustos, rindo de anedotas sobre touradas onde o toureiro sempre vence o coração da multidão.
Em Évora, visitaram o Templo de Diana, ruínas antigas sob um céu estrelado como o manto da Virgem de Fátima. Sentadas nos degraus de mármore frio, Sofia desenhou o perfil de Maria à luz da lua, enquanto ela recitava versos de Florbela Espanca: Eu sou a queira no caminho, a saudade que se vai. O romance reacendeu, não com fogo imediato, mas com brasa lenta, como o lume de um lar em uma aldeia transmontana. Elas dormiram em uma pousada de paredes caiadas, mãos entrelaçadas, sonhando com um futuro onde o passado fosse aliado, não inimigo. Mas o clímax se aproximava, disfarçado de celebração. A família de Sofia, convidada para uma reunião em Viana durante a festa da Senhora da Agonia, com seus tapetes de flores e barcos engalanados, exigiu presença. Traga a Lisboeta, mas prove que não é maldição, disseram as tias por telefone. Sofia hesitou, mas Maria, fortalecida, insistiu: Vamos juntas. Como Ana e Isabel teriam feito, se pudessem. A viagem ao norte foi tensa, o carro cortando autoestradas ladeadas por eucaliptos, o rádio tocando fado de Marisa para acalmar os nervos. Em Viana, a festa era um turbilhão sensorial, o cheiro de rosas esmagadas nos tapetes, o som de concertinas em danças folclóricas, o gosto de bolos de noz em barracas iluminadas. A família recebeu Maria com olhos céticos, servindo ala vagante cozida e vinho verde como teste. As tias interrogavam: Você entende nossa terra, moça do sul? Aqui, o amor é como o mar, generoso, mas traiçoeiro. Maria, com voz firme pela primeira vez, respondeu: O amor é como Portugal, diverso, de Alfama a Minho, unido na saudade. Ela contou a história de Luzia, revelando o elo sanguíneo, e em vez de choque, veio aceitação relutante. Tia Luísa, com um abraço apertado, disse: Então você é família. Bem-vinda à teia. A noite culminou em uma dança, Sofia e Maria girando ao som de rancho folclórico, saias rodando como ondas, risos e quando sobre o rio Lima. A separação do inverno derretia como neve na serra, deixando espaço para um amor mais profundo, enraizado na humanidade compartilhada. A primavera de 2026 irrompeu em Portugal com uma explosão de cores, como se o próprio país acordasse de um longo sono invernal. Em Lisboa, as laranjeiras do Rocio florescendo em nuvens brancas, o ar perfumado de flor de laranjeira misturando-se ao aroma de bifanas grelhadas nas esquinas. Maria e Sofia, agora inseparáveis como as torres gêmeas do Castelo de São Jorge, planejavam um futuro concreto, uma exposição conjunta em Porto, onde as pinturas de Sofia se entrelaçariam com os poemas de Maria em instalações de azulejos interativos. Mas sob essa harmonia, o passado tecia sua última teia de conflito, sutil como a névoa matinal nas vinhas do Douro. Maria, promovida assistente na universidade, lecionava agora seminários sobre literatura queer portuguesa, citando autoras esquecidas como Maria Isabel Barreno da Nova Portuguesa. Sua timidez era relíquia, substituída por uma eloquência que cativava alunos de olhos ávidos. O amor lésbico em esse subtexto, mas em Sofia, é oceano aberto, dizia ela, gesticulando com mãos que outrora tremiam. Sofia, contratada para restaurar azulejos na igreja de São Francisco em Porto, viajava semanalmente, seu ateliê temporário cheirando a gesso e pigmentos minerais. As cartas entre elas, enviadas por correio tradicional para evocar o romance antigo, eram cheias de ternura. Sinto-te como o vinho na adega, envelhecendo em doçura, escrevia Sofia de um café no Ribeira. O conflito surgiu de uma fonte inesperada, um documentário sobre a ditadura salazarista, filmado por um cineasta de Setúbal, que contatou Ana para depoimentos. Sua história com Isabel pode inspirar gerações, disse o diretor por telefone, voz entusiástica como um toureiro saudando multidão. Ana, hesitante, consultou Maria e Sofia durante uma visita a Cascais. Sentadas na varanda com vista para o Atlântico, bebendo chá de ervas colhidas na Serra de Monsanto, Ana confessou: Eu me exponho, mas e se reacender dores antigas? Isabel tem família que ainda sofre o estigma. Sofia, tocando o colar de conchas que herdara da avó, interveio: Exponha, Dona Ana. É justiça poética, como o 25 de Abril devolveu vozes silenciadas. O documentário, intitulado Amores no Escuro, Histórias Lésbicas sob Salazar, filmou em locações evocativas, os becos de Alfama onde Ana e Isabel se encontraram, a prisão de Caxias com suas celas e quantes, o mirador onde Maria e Sofia se conheceram.
Maria auxiliou na pesquisa, mergulhando em horas de fitas VHS granuladas, vendo rostos de mulheres como ela, tímidas, corajosas, partidas. Mas ao assistir a uma entrevista preliminar com Ana, o coração dela apertou. Eu traí Isabela Alcalar, mas ganhei Maria. A separação nos moldou como o mármore de uma estátua de Bernini. Traição? Maria sentiu um eco da própria dor em Fátima. Mãe, você fala como se nosso amor fosse compensação, confrontou-a após as filmagens, na cozinha de Cascais cheirando a pastéis de bacalhau. Ana, com olhos sábios envelhecidos pelo tempo, respondeu, não compensação, filha. Redenção. O passado é cicatriz, não ferida aberta. Mas as palavras feriram Maria, despertando inseguranças adormecidas. Ela se afastou de Sofia durante as viagens dela a Porto, mergulhando em noites solitárias de escrita, poemas que sangravam na página como vinho derramado. Somos ecos de separações alheias, prisioneiras de saudades não nossas, rabiscava ela, o tinteiro manchando seus dedos como culpa. Sofia, sentindo a fratura, surpreendeu Maria com uma viagem surpresa ao Douro, terra de vinhos e vales esculpidos pelo rio como um deus caprichoso. Alugaram um barco rabelo, daqueles usados para transportar pipas de vinho, e navegaram entre encostas terraceadas de vinhas, o sol poente tingindo tudo de âmbar. O que te aflige, minha poeta? Perguntou Sofia, servindo um copo de tawny envelhecido, doce como memórias. Maria, com voz embargada pelo balanço gentil do barco, confessou, temo que nosso amor seja sombra do delas, bonito, mas fadado à dor da revelação pública. Sofia, traçando linhas em sua palma com o dedo, rebateu, então façamos nossa própria luz. O documentário não é fim, é começo. O clímax veio na estreia do filme, no Cinema São Jorge em Lisboa, lotado de intelectuais, ativistas e curiosos. O ar cheirava a pipoca e perfume caro, as luzes baixas criando uma intimidade cinematográfica. Ana, elegante em um vestido de chifão preto bordado com motivos de rendas de Vila do Conde, subiu ao palco com o diretor. Sua voz, firme como as muralhas de Lisboa, narrou, no escuro da ditadura, amei como o fado ama, intensamente, sem remorsos. Imagens de arquivo intercalavam com recriações, atrizes posando como Ana e Isabel em beijos sussurrados sob lampiões. Maria, na primeira fila ao lado de Sofia, sentiu o peito apertar quando uma cena mostrou a separação fictícia, Isabel partindo para o norte, Ana chorando contra uma parede de azulejos. Aplausos irromperam, mas para Maria foi catarse e dor. Lágrimas escorreram enquanto os créditos rolavam, com dedicatória a todas as amores silenciados. Sofia, apertando sua mão, sussurrou, isso é nossa vitória, amor. Mas no coquetel após, uma jornalista abordou-as. Vocês, netas dos amores do filme, estão vivendo a história ou reescrevendo-a? A pergunta, inocente mas incisiva, reacendeu o conflito. Maria, exausta, fugiu para banheiro, olhando-se no espelho rachado como sua alma. Sou eu mesma ou apenas herdeira de dores? Sofia a encontrou lá, abraçando-a por trás. Somos ambas, Maria. Herdeiras e autoras. A traição do silêncio acabou, agora cantamos nossa melodia. Elas saíram juntas, ignorando flashes de câmaras, caminhando para o rocio onde fontes jorravam como lágrimas purificadoras. Naquela noite, em casa, compuseram uma carta conjunta para diretor, obrigada por dar voz. Agora, deixem-nos sussurrar o resto em paz. O aftermath foi de cura profunda. Ana, celebrada como ícone, fundou um clube de leitura em Cascais para mulheres LGBTQ+, lendo Flor Bela e Sofia à beira-mar. Maria concluiu sua tese com um capítulo dedicado à redenção pela revelação, defendendo-a com aplausos que ecoaram como ondas em Nazaré. Sofia, inspirada, criou uma série de azulejos para o museu, painéis interativos onde visitantes tocam para revelar histórias escondidas, simbolizando toques de amor. Seu romance, agora maduro como um vintage do Douro, floresceu em gestos diários. Piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela, viagens a ilhas da Madeira onde flores exóticas simbolizavam renascimento.
A separação final do passado veio em uma cerimônia privada em Belém, perto do Mosteiro dos Jerônimos. Elas enterraram as últimas cartas, plantando uma muda de oliveira acima, raiz de paz eterna. Portugal, com sua alma resiliente, abençoava-as. Em festas de São João, dançavam com martelos de manjerico, cantando a Deus Lisboa não como despedida, mas como hino de permanência. O amor delas, humano e imperfeito, era prova de que a dor da separação, quando enfrentada, torna-se ponte para uniões indestrutíveis. O verão de 2026 trouxe a Portugal um calor abrasador, como o fôlego de um dragão lendário das serras da Lausanne, secando rios e tingindo vinhas de ouro ressequido. Em Lisboa, Maria e Sofia escapavam para o Algarve, alugando uma casa caiada em Lagos, perto das grutas de Ponta da Piedade, onde o mar azul turquesa esculpia arcos de pedra como esculturas divinas. O ar salgado misturava-se ao cheiro de figos maduros e ameijoas grelhadas nas tabernas à beira-mar, e ali, longe das sombras urbanas, seu amor se expandia como as asas de uma gaivota sobre o Atlântico. Mas mesmo no paraíso, o passado sussurrava, agora não como ameaça, mas como convite para um último teste de fé. Maria, com sua tese publicada em uma revista académica de Coimbra, recebia convites para palestras em festivais literários, o primeiro em Faro, terra de flamenco cigano e memórias mouriscas. Venha comigo, Sofia. Vamos transformar o sul em nosso palco, implorou ela, os olhos brilhando como o sol refletido nas falésias. Sofia, no entanto, hesitava. Uma grande comissão o esperava em Lisboa, restaurando os azulejos danificados por um incêndio na sede de Lisboa, símbolos de fé carbonizados. Eu te amo, mas o dever chama, como chamava para nossas avós, disse ela, a voz carregada de saudade prematura. Maria sentiu o pinch familiar da separação iminente, mas desta vez, em vez de recuar para a timidez, confrontou: não deixe que o dever nos separe de novo. O amor é nossa tradição mais antiga. O conflito se intensificou quando uma carta chegou de Viana. Tia Luísa, adoentada, pedia que Sofia retornasse para uma reconciliação familiar, na verdade, uma tentativa das tias arranjarem um casamento apropriado com um viúvo local para estabilizar a linhagem manchada por Isabel. É tradição, Sofia. Como as romarias de São Bento em Barcelos, escreviam elas, ignorando o amor moderno. Sofia, dividida entre lealdade e desejo, confidenciou a Maria durante uma caminhada na Praia da Rocha: eu temo trair você ao ir ou trair elas ao ficar. Maria, pisando conchas estalando sob os pés, respondeu com fúria contida: a traição é escolher o medo sobre nós. Lembra Fátima? Não mais. Sofia partiu mesmo assim, o avião para Porto cortando o céu como uma lâmina. Maria ficou em Lagos, sozinha, o som das ondas agora lamento em vez de canção. Ela mergulhou em escrita febril, um conto curto sobre duas mulheres separadas por oceanos, inspirada em Ana e Isabel, mas com final de reencontro. Enviou para um concurso em Lisboa, intitulado Saudades Vivas, e esperou, o coração como uma bússola girando sem norte. Em Viana, Sofia enfrentou o vendaval familiar. A casa das tias, com suas varandas de ferro forjado e cheiro de empadas de chaves no forno, era palco de um drama alentejano transplantado ao norte. Tia Luísa, de cama com lençóis bordados, segurou sua mão ossuda. Eu silenciei sua avó por amor, mas agora vejo, o amor verdadeiro não se dobra. As tias mais jovens, influenciadas por novelas e o mundo globalizado, confessaram dúvidas próprias, uma delas, prima de Sofia, revelando um namoro secreto com uma artista de Braga. Somos mais que tradição, somos evolução, disse ela, e o grupo, em lágrimas, queimou uma efígie simbólica de velhos medos em uma fogueira de São João dissipada. Liberada, Sofia voou de volta, encontrando Maria não em Lagos, mas em Lisboa. Ela havia ganhado concurso e a leitura era no mesmo cinema São Jorge da estreia do documentário. O salão, com cortinas de veludo vermelho e cheiro de história, lutou com amigos, Ana na primeira fila com um buquê de flores de pessegueiro. Maria subiu ao palco, voz trêmula mas crescente. Esta história de separações que unem, de passados que iluminam. Dedico-a a Sofia, minha ponte sobre o abismo. Quando leu o final, e no horizonte, onde mar e céu se beijam, elas se encontraram, inteiras. Sofia, surgindo das sombras da plateia, correu ao palco, abraçando-a sob aplausos trovejantes. O beijo delas, sob os holofotes,
foi manifesto, não mais escondido, mas celebrado como as danças de carnaval em Torres Vedras. A multidão urrava e Ana, enxugando lágrimas, sussurrou para uma amiga: "Meu amor com Isabel vive nelas." O aftermath foi de florescimento. Com o prémio, Maria e Sofia compraram um estúdio em Alfama, paredes cobertas de azulejos que elas mesmas pintariam, contando histórias de amor lésbico português. Viajaram a Fátima não em penitência, mas em gratidão, deixando uma vela acesa pela alma de Isabel e Luzia. Ana, revitalizada, juntou-se a elas em romarias, compartilhando contos ao redor de fogueiras. O romance delas, agora uma videira madura, produzia frutos, planos de adoção, talvez uma criança para herdar o legado de resiliência. Em noites de lua cheia no terraço, bebendo licor de figo, elas riam da jornada, da timidez à tempestade e agora a calmaria. Portugal, com seus fados e festas, era testemunha de que o amor, enfrentando traições e separações, emerge mais forte como o país que renasceu das cinzas da ditadura. O outono de 2026 envolveu Portugal em um voo dourado, folhas de castanheiro caindo como confetes em romarias tardias, o ar fresco carregando o aroma de vindimas remanescentes no Douro. Maria e Sofia, agora pilares uma da outra, preparavam sua primeira exposição conjunta, Ecos de Saudade, Amores Tecidos no Tempo, no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa. O espaço, com suas galerias de painéis históricos retratando cenas bíblicas e marítimas, seria transformado em um labirinto de arte viva, poemas de Maria gravados em áudio, ativados por toques em azulejos pintados por Sofia, narrando jornadas de amor lésbico desde o século XVI até o presente. Ana, orgulhosa, ajudava na curadoria, trazendo relíquias de seu baú, o colar de conchas, agora exposto como talismã de redenção. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava um último conflito, não de traição externa, mas interna, uma separação autoimposta pela dúvida profunda. Maria, grávida de ideias para um livro de memórias familiares, começou a questionar se seu amor com Sofia era autêntico ou mera reação ao passado descoberto. "E se eu te amo porque você é o eco de Isabel em Ana", confessou ela uma noite, no estúdio iluminado por lâmpadas de azeite, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao de chá de camomila. Sofia, pincel na mão, parou, os olhos verdes nublados como o céu antes de uma tempestade na costa da Caparica. "Então o que somos, Maria? Marionetes de fantasmas?" A dor da possível separação as atingiu como um fado lancinante. Sofia, ferida, isolou-se em Porto para finalizar painéis, mergulhando em noites de insonia no Ribeira, onde o Douro refletia luzes tremulantes como almas incertas. Maria, sozinha em Alfama, vagava pelos becos cantando baixinho Grândola, Vila Morena, hino da revolução que libertara Portugal, buscando força em sua melodia. Ana, percebendo a fratura, interveio com sabedoria materna. O amor não é herança, é escolha diária, como colher uvas na vindima, árdua, mas recompensadora. Ela organizou um retiro em Évora, convidando-as para uma semana nas planícies alentejanas, terra de silêncio e estrelas. Em um cortijo de paredes brancas e chaminés de barro, rodeado por sobreiros centenários, elas se reencontraram. O ar cheirava a cortiça fresca e ervas silvestres, o som de cigarras como uma sinfonia noturna. Sem palavras iniciais, caminharam pelos campos ao amanhecer, pés descalços na terra vermelha, colhendo azeitonas como ofrendas. Sofia quebrou o gelo. "Eu te amo por você, Maria, tua risada como sino de igreja em Óbidos, teus poemas que me fazem chorar como fado." Maria, lágrimas lavando o rosto, admitiu: "Meu medo era perder-me no passado, mas contigo, encontro-me." O abraço veio sob um carvalho sagrado, antigo como os menires de almendres, selando reconciliação. O clímax da jornada foi uma cerimônia privada. Elas escreveram votos em papel de pergaminho, enterrando dúvidas simbólicas ao pé da oliveira plantada em Belém. "Prometo escolher-te todo dia, contra saudades e separações", leu Sofia, voz e quando no vento alentejano. Maria respondeu com um poema. "No tear do tempo, fios de dor se entrelaçam em beleza, nosso amor, tapeçaria eterna de Portugal." De volta a Lisboa, a exposição foi um triunfo humanitário. Inaugurada em uma noite de outono ameno, com vinho do Alentejo fluindo e fadistas tocando ao vivo, atraiu multidões diversas, casais de mãos dadas, avós contando histórias, ativistas erguendo taças.
Um azulejo central, pintado a 4 mãos, mostrava 2 mulheres abraçadas sob o Tejo, com inscrições de poemas e cartas, o passado e presente fundidos. Ana discursou: "Esta é Portugal que sonhei, onde o amor não se esconde, mas ilumina." O final da história delas era humanamente perfeito, não sem cicatrizes, mas adornado por elas, como uma toalha de renda com remendos belos. Maria publicou seu livro Herdeiras de Saudade, dedicado a Sofia e Ana, tornando-se voz para gerações. Sofia ganhou prémios por seus azulejos, instalando painéis em escolas para ensinar história quer. Juntas, adotaram uma menina de um orfanato em Faro, batizando-a Luzia em honra da tia perdida, criando um ciclo de amor renovado. Em noites tranquilas no terraço de Alfama, com o Tejo como plateia, elas dançavam devagar ao som de uma guitarra imaginária, rindo da jornada, da descoberta tímida a dores enfrentadas, culminando em uma união que celebrava a essência portuguesa, emocional, resiliente, eternamente romântica. A separação, outrora dor, agora era lição. O amor verdadeiro não evita o adeus, transcende-o, como Portugal transcende seus oceanos.